Existe um tipo de contratação no futebol brasileiro que nunca é simples. Ela parece simples à primeira vista. Um clube grande quer trazer de volta um jogador que foi revelado no Brasil, que jogou bem fora do país e que agora está disponível no mercado. A imprensa esportiva transforma isso em manchete. A torcida começa a criar expectativa e o debate se instala nas redes sociais com uma velocidade que supera qualquer análise mais cuidadosa. A contratação de Luís Henrique pelo Flamengo se enquadra exatamente nesse perfil. E é exatamente por isso que ela merece ser analisada de forma diferente. Não com entusiasmo, não com ceticismo gratuito, mas com a frieza de quem entende que, por trás de um nome e de uma camisa, existe uma operação financeira de alto risco que pode transformar ou deteriorar um elenco. Antes de falar sobre o Flamengo, é preciso entender quem é Luís Henrique. Não a versão superficial que circula nos noticiários, mas a trajetória real do atleta, os altos, os baixos, as contradições e os números que constroem o perfil de um jogador que nunca foi completamente linear em sua carreira. Luís Henrique chegou ao Botafogo vindo das categorias de base, como tantos outros jovens que passaram pelo futebol carioca sem deixar marcas definitivas. Mas ele era diferente em um aspecto específico. A qualidade técnica era evidente desde cedo. A velocidade combinada com o domínio de bola em espaços reduzidos criava uma combinação que dificilmente passa despercebida para olheiros experientes. O problema, e esse problema é central para entender tudo o que viria depois, é que talento bruto e consistência são coisas completamente distintas no futebol profissional. No Botafogo, Luís Henrique teve fases boas, fases razoáveis e fases de absoluta invisibilidade em campo. Isso não é um julgamento moral sobre o atleta, é uma observação técnica sobre um jogador que, durante boa parte de sua carreira no clube carioca, ainda estava em processo de construção. Ele jogava bem em alguns jogos, desaparecia em outros e raramente entregava sequências longas de alto rendimento. O que o diferenciava era a capacidade de resolver situações individualmente em momentos específicos. Um drible no espaço, uma arrancada pela lateral, uma jogada de qualidade que rompia a estrutura defensiva do adversário. Mas isso não era o mesmo que ser um jogador completo, regular e confiável para uma equipe que disputava competições sérias. O Botafogo, naquele período, era um clube em reconstrução permanente. A chegada do investimento americano mudou estruturalmente a forma como o clube pensa futebol, mas isso levou tempo para se consolidar em resultados. E nesse contexto, Luís Henrique foi crescendo junto com o clube, literalmente aprendendo a jogar em nível profissional dentro de um ambiente que também estava aprendendo a se organizar. Essa coincidência de amadurecimentos é relevante para entender por que o jogador nunca foi completamente dominante no Botafogo, mas também por que sua saída foi tão valorizada financeiramente. Quando o Zenit da Rússia apresentou uma proposta, o Botafogo não hesitou. E por que hesitaria? O valor oferecido representava um retorno expressivo sobre um ativo que o clube havia desenvolvido internamente, e o momento de mercado era favorável. Luís Henrique estava em alta, jovem, com potencial reconhecido internacionalmente, e a janela russa pagava bem. A venda foi concluída, o jogador foi para São Petersburgo e o Botafogo embolsou uma quantia que, naquele contexto, fazia todo o sentido estratégico para um clube que ainda equilibrava contas e investimentos. Na Rússia, Luís Henrique encontrou algo que talvez nunca tivesse encontrado no Brasil com tanta clareza: espaço e confiança contínua da comissão técnica. O Zenit é um clube poderoso dentro do contexto russo, financeiramente sólido, tecnicamente organizado, com uma estrutura profissional que permite ao jogador trabalhar sem as pressões constantes que existem no futebol brasileiro. Ele jogou bem. Não estamos falando de um jogador que foi para a Europa e simplesmente sumiu, como acontece com frequência alarmante com talentos brasileiros. Luís Henrique se adaptou, encontrou seu espaço, contribuiu com gols e assistências e ganhou consistência. Aquela mesma consistência que havia faltado em momentos importantes de sua passagem pelo Botafogo. A diferença de ambiente, de pressão e de organização tática fez com que qualidades que já existiam nele se tornassem mais visíveis e recorrentes. Isso é importante porque muda a narrativa em torno do jogador. Não estamos mais falando de um talento promissor com inconsistência crônica. Estamos falando de um atleta que demonstrou, em um ambiente diferente, que pode entregar regularidade. Esse é o argumento central de quem defende a contratação pelo Flamengo, e é um argumento legítimo. Mas é também onde começa a análise mais complexa. Porque regularidade em condições favoráveis não garante nada quando o contexto muda radicalmente. O Flamengo não é o Zenit, e essa diferença é muito maior do que parece à primeira vista. Não estamos falando apenas de estilo de jogo ou de nível de competição. Estamos falando de um ambiente completamente diferente em termos de pressão psicológica, exposição midiática, expectativa da torcida e dinâmica interna de elenco. O
O Flamengo tem uma das maiores torcidas do Brasil, um dos maiores orçamentos do futebol sul-americano e uma cultura institucional que exige resultados contínuos em múltiplas frentes: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa. Jogadores que chegaram ao clube com ótima reputação e sucumbiram à pressão não são exceção, são uma lista considerável que qualquer analista minimamente atento poderia compilar sem dificuldade. A questão financeira é onde a análise precisa ser mais rigorosa. Trazer Luiz Henrique do Zenit envolve uma negociação que, pelo perfil do atleta e pelo momento de mercado, não será barata. O clube russo não tem urgência em vender. O jogador está valorizado, rendendo, e o mercado russo, apesar das restrições geopolíticas que afetam transferências internacionais, ainda opera com lógica comercial quando o assunto é dinheiro. Qualquer proposta abaixo do que o Zenit considera razoável será simplesmente ignorada, e o Flamengo terá que oferecer um valor que justifique a operação para todas as partes. Estimativas conservadoras colocam o custo de aquisição entre 12 e 18 milhões de euros, dependendo das condições da negociação, da fatia de revenda que o Botafogo retém sobre uma possível transação futura e da taxa de câmbio no momento do fechamento. Para o Flamengo, essa é uma quantia relevante, mas não inviável. O clube tem capacidade financeira para absorver esse investimento se entender que o retorno esportivo justifica o desembolso. O problema é que a análise de retorno esportivo raramente é feita com a disciplina que merece. No futebol brasileiro, a lógica de contratação frequentemente mistura pressão de torcida, influência de patrocinadores e decisões de marketing com avaliações puramente técnicas, criando um ambiente onde a racionalidade financeira fica comprometida por variáveis que não aparecem em nenhuma planilha. Além do valor de aquisição, existe o salário. Luiz Henrique, depois de sua passagem europeia, terá expectativas salariais completamente diferentes das que existiam quando ainda jogava no Brasil. Um jogador que foi vendido para a Europa, estabeleceu-se em um clube de expressão e voltou ao futebol sul-americano em posição de negociação forte, não virá por valores modestos. Estamos falando de um salário que provavelmente ficaria entre 300 e 500 mil reais mensais, considerando os padrões atuais do mercado flamenguista e o poder de barganha do atleta. Isso significa um compromisso financeiro de pelo menos 3 a 5 anos para amortizar o investimento, e durante esses anos, o clube precisa que o jogador entregue rendimento constante para que a operação faça sentido econômico. E aqui é onde o risco real se manifesta. Lesões, queda de rendimento, problemas de adaptação, conflitos com a comissão técnica, qualquer um desses fatores pode transformar uma contratação que parecia inteligente em um passivo financeiro significativo. O futebol está cheio de exemplos de jogadores que chegaram a grandes clubes com cartel e não conseguiram entregar o que foi comprado. No próprio Flamengo, a história recente tem casos que ilustram exatamente esse ponto. Atletas contratados com expectativa alta, com investimento real, que simplesmente não encontraram o ambiente adequado para reproduzir o que faziam em outros contextos. Se pensarmos em jogadores de perfil similar que passaram pelo Flamengo nos últimos anos, a análise fica ainda mais interessante. O clube já operou com extremas direitas e esquerdas de qualidade técnica elevada, jogadores com capacidade de desequilíbrio individual e que precisavam de liberdade posicional para expressar seu melhor futebol. A gestão desse tipo de atleta dentro do sistema tático flamenguista nem sempre foi eficiente, e isso não é uma crítica ao jogador individualmente, mas ao processo de integração e construção coletiva que qualquer contratação de peso exige. Comparar Luiz Henrique com Everton Cebolinha, por exemplo, é tentador e instrutivo ao mesmo tempo. Cebolinha chegou ao Flamengo depois de uma Copa do Mundo excelente, com status de ídolo nacional em construção, com um investimento expressivo que o clube fez para tirá-lo do Grêmio. O que se viu na sequência foi um processo longo e doloroso de adaptação, com lesões, fases irregulares e uma relação com a torcida que nunca alcançou o nível esperado para um jogador daquele custo. Isso não foi necessariamente culpa de Cebolinha. Foi uma combinação de azar com lesões, de inadequação tática em certos períodos e de pressão excessiva sobre um atleta que precisava de espaço para construir confiança. A pergunta que precisa ser feita é: o Flamengo aprendeu alguma coisa com aquela experiência? Outro ponto que merece atenção é o elenco atual. O Flamengo tem uma quantidade considerável de atletas no setor ofensivo, jogadores que disputam posições semelhantes, que têm contratos ativos e que precisam de minutagem para manter seu nível. Introduzir mais um nome de expressão nesse contexto cria um problema de gestão que vai muito além do futebol em campo. Vestiário, hierarquia, minutagem, gestão de egos, tudo isso é real, tudo isso afeta o rendimento coletivo, e tudo isso precisa ser considerado quando se pensa em adicionar um jogador ao elenco.
Um clube que tem excesso de bons jogadores em posições específicas frequentemente não consegue extrair o melhor de nenhum deles, porque a rotatividade excessiva prejudica a construção de ritmo e confiança. A questão tática também não pode ser ignorada. Luiz Henrique é um jogador que precisa de amplitude para ser eficiente. Ele funciona melhor quando tem espaço para correr em profundidade, quando o adversário está pressionado e quando a equipe joga em transição rápida. Em sistemas que exigem mais posse de bola, mais participação no processo de construção e mais responsabilidade defensiva, o rendimento dele tende a cair. O Flamengo, dependendo do modelo de jogo adotado pela comissão técnica, pode ou não ser o ambiente ideal para extrair o melhor de suas características. Essa análise precisa ser feita com dados concretos sobre o estilo de jogo atual do clube e sobre as exigências específicas da posição que Luiz Henrique ocuparia. Existe ainda a variável geopolítica que afeta qualquer negociação com clubes russos neste momento. O futebol russo opera em um contexto de sanções internacionais que complica transferências, pagamentos e contratos. Trazer um jogador do Zenit envolve navegar por uma burocracia que vai além do normal, com riscos legais e financeiros que a maioria dos clubes brasileiros não está acostumada a enfrentar. O departamento jurídico do Flamengo teria que trabalhar com extremo cuidado para garantir que a operação seja executada dentro de um framework legal que proteja o clube de eventuais complicações futuras. Esse não é um detalhe menor, é um risco real que adiciona camadas de complexidade a uma negociação que já seria complicada por razões puramente esportivas e financeiras. A janela de mercado também importa. Dependendo de quando essa negociação se desenvolver, o Flamengo pode estar em vantagem ou desvantagem na mesa de negociação. Se houver outros clubes interessados, e sempre há porque Luiz Henrique tem qualidades evidentes que atraem olhares, o valor de mercado sobe automaticamente. Se o interesse for exclusivo do Flamengo, existe margem para uma negociação mais equilibrada. A inteligência de mercado do departamento de futebol do clube será determinante para transformar uma contratação cara em um investimento razoável, ou para deixar o clube pagando acima do que deveria. O que o Flamengo está realmente comprando se fechar esse negócio? Está comprando um jogador com qualidade técnica comprovada em dois contextos diferentes, com velocidade, com capacidade de desequilíbrio e com uma trajetória que, apesar das inconsistências passadas, mostrou evolução real. Está comprando também uma narrativa, a de um jogador que foi revelado no Brasil, desenvolveu-se fora e volta em um nível superior. Essa narrativa tem valor de marketing, tem apelo de torcida e tem peso na construção da identidade de um elenco que precisa de jogadores identificados com o futebol brasileiro de alto nível. Mas está comprando também um risco. O risco de que a inconsistência que existia no Botafogo não foi completamente superada, apenas temporariamente escondida em um ambiente de menor pressão. O risco de que o salário exigido comprometa a flexibilidade financeira do clube para outras operações que podem ser mais urgentes. O risco de que a quantidade de jogadores no elenco crie um ambiente de frustração que prejudique tanto Luiz Henrique quanto os outros atletas. E o risco de que, mesmo que tudo funcione bem tecnicamente, o jogador simplesmente não consiga repetir no Flamengo o nível que apresentou no Zenit. Nenhum desses riscos é motivo suficiente para descartar a operação automaticamente. O futebol é um negócio de risco por definição. Qualquer contratação envolve incerteza, e os clubes que se recusam a arriscar ficam estagnados enquanto os concorrentes se movem. A questão não é se há risco, porque sempre há. A questão é se o risco é proporcional ao potencial retorno, esportivo, financeiro e de imagem. Para o Flamengo fazer essa avaliação de forma séria, é preciso responder algumas perguntas que raramente aparecem nos noticiários esportivos. Qual é exatamente o gap que essa contratação preenche no elenco atual? Existe realmente uma necessidade técnica que Luiz Henrique resolve, ou ele seria apenas mais um jogador de qualidade em uma posição que já tem cobertura adequada? O orçamento alocado para essa operação poderia ser mais bem utilizado em outra frente? Um zagueiro, um volante, uma posição onde o elenco tem fragilidade real? A comissão técnica atual tem um plano de jogo específico onde Luiz Henrique seria central, ou sua contratação seria mais uma adição de talento à espera de que o treinador encontre um uso adequado para ele? Essas perguntas não têm respostas públicas ainda, porque as negociações acontecem em ambientes fechados e as informações que vazam para a imprensa são fragmentadas e frequentemente manipuladas por agentes e intermediários com interesse direto no fechamento do negócio. O que se pode fazer, de fora, é construir um quadro analítico que ajude a avaliar a operação quando ela se tornar mais concreta. Um aspecto que frequentemente é negligenciado nessas análises é o impacto psicológico de uma contratação cara que não rende. No Flamengo, mais do que em qualquer outro clube brasileiro, existe uma cultura de alta expectativa que pode ser extremamente cruel com jogadores que não entregam imediatamente.
A torcida do Flamengo não é paciente por natureza. Ela celebra com intensidade e cobra com a mesma proporção. Um jogador que custou 15 milhões de euros e chega com o status de grande contratação carrega um peso que nem todo atleta consegue administrar. Luís Henrique, que ainda não jogou em um ambiente de tamanha pressão em sua carreira, teria que demonstrar maturidade psicológica para lidar com isso. Por outro lado, existe um argumento que joga a favor da contratação e que merece consideração séria. Jogadores brasileiros que foram para a Europa e voltaram depois de uma experiência positiva frequentemente chegam com um nível de profissionalismo e autoconhecimento que não tinham quando saíram. A imersão em um ambiente de futebol mais organizado, com metodologias de treino mais sofisticadas e com a exigência de adaptação constante, tende a acelerar o desenvolvimento de atletas que já tinham talento de base. Se Luís Henrique realmente amadureceu na Rússia, não só como jogador, mas como profissional, ele pode sim ser capaz de suportar a pressão do Flamengo de uma forma que não seria possível há alguns anos. A história do futebol brasileiro é cheia de casos em que esse tipo de retorno funcionou bem. Atletas que saíram jovens, se desenvolveram fora e voltaram com um repertório expandido que os tornou mais completos e mais preparados para as exigências de um grande clube. Essa não é uma garantia, mas é uma possibilidade real que não pode ser descartada por ceticismo automático. O que parece claro, depois de tudo isso, é que a contratação de Luís Henrique pelo Flamengo é uma operação que se justifica se, e apenas se, determinadas condições forem cumpridas. O valor de aquisição precisa ser negociado dentro de um limite que não comprometa outras operações prioritárias. O salário precisa estar alinhado com a hierarquia do elenco e com a capacidade do clube de sustentar o compromisso por vários anos. A comissão técnica precisa ter um papel claro e central para o jogador dentro do modelo de jogo. E o clube precisa ter uma estratégia de comunicação clara com a torcida, para que a expectativa seja calibrada de forma realista desde o início. Se essas condições forem cumpridas, é uma contratação que faz sentido. Se qualquer uma delas estiver fora do lugar, é uma operação que pode se tornar um problema caro. E nesse ponto, a responsabilidade recai inteiramente sobre o departamento de futebol do Flamengo, sua capacidade de negociar com inteligência, de avaliar o momento do elenco com honestidade e de tomar uma decisão baseada em critérios técnicos e financeiros consistentes, sem se deixar contaminar pela pressão das redes sociais ou pelo entusiasmo de uma torcida que, compreensivelmente, quer sempre mais. Luís Henrique é um jogador bom, isso não está em discussão. A questão é se ele é o jogador certo para o Flamengo, neste momento, por este preço. E essa é uma pergunta que só o tempo e a qualidade das decisões que serão tomadas nas próximas semanas vai responder de forma definitiva. Por enquanto, o que existe é uma análise fria de um cenário que tem tanto potencial quanto risco, e a obrigação de olhar para esse cenário com a clareza que ele merece.